Convido ao palco também o professor e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, senhor Antônio Nobre. Peço que também o recebam com uma salva de palmas. Isso realmente, né? Eu queria primeiro colocar aqui uma questão sobre fontes de energia. Excetuando geotérmica e nuclear, todas as energias que a gente tem conversado aqui hoje e têm sido discutidas são solar. São energia de origem solar. Algumas são indiretas, existem algumas energias de aproveitamento direto da energia solar. As indiretas têm aquelas muito antigas, que estão embaixo da terra, que a gente faz um furo lá e tira, né? E tem aquelas contemporâneas, que você planta uma cana, ela retira os fótons do fluxo solar, armazena quimicamente e depois você usa como carburante, etc. E as diretas chegam no sol, na nossa cabeça, nos telhados das casas, etc., todo dia. Então, essa é a primeira questão a ser colocada para a opinião pública. Nós, basicamente, usamos energia solar, principalmente no Brasil, né? Na França tem muita energia nuclear, em outros lugares tem alguma energia geotérmica, mas energia solar é do que nós estamos falando. Com relação, então eu vou passar rapidamente, você tinha me falado 20 minutos, então 10 agora estou me sentindo traído, profundamente traído. Principalmente porque o período das corporações foi muito expandido, né? Agora as críticas estão sendo cortadas. A primeira coisa, se a gente falar de uma energia solar que foi aproveitada, ou seja, a energia produzida no centro do Sol por uma reação nuclear, 4 milhões de toneladas de hidrogênio, funde-se em hélio por segundo, demora 1 milhão de anos para essa energia chegar na superfície do Sol, 8 minutos para ela atravessar a distância do Sol até a Terra, chega aqui e ela chega na superfície e está disponível, né? Essa energia solar, ela alimenta a fotossíntese, 1 a 2% dela é aproveitado pelas plantas, é convertido, fixado, usando o carbono como uma bateria. O carbono é a bateria, né? Então, carrega a bateria de carbono, passa de uma forma de baixa energia, que é o CO2, para uma forma de alta energia, que é o açúcar, e todos os compostos orgânicos que vocês têm no corpo aqui. E depois, essa matéria orgânica pode ser decomposta e voltar para a atmosfera e liberar energia, ou ela pode ser enterrada. E 100 milhões de anos depois, 200 milhões de anos, vem a Petrobras, vai lá e puxa tudo aquilo para fora. Parece muito bom, porque é grátis, entre aspas, mas são 200 milhões de anos de externalidades ignoradas. A externalidade do petróleo é totalmente ignorada. O que levou a biosfera para produzir, para armazenar aquela energia? Não produziu, o Sol que produziu, né? Agora nós vemos e usamos esse capital acumulado. O paralelo, e eu encerro aí, é com um navio no século XIX, de madeira, a vapor. Eu estou atravessando o oceano, eu estou perdido, estou numa calmaria, acabou o carvão e eu começo a pegar pedaços do navio e queimar na caldeira. Nós estamos queimando o planeta para usar essa energia fóssil. Segunda forma, chegou a energia aqui, está cana-de-açúcar, maravilhosa. Vocês viram um colega inclusive contemporâneo de Exalc, que estudamos juntos, o Marcos. Agronomia, né? Fez uma apresentação muito interessante, colocou todos os pontos que eu achei fantásticos. Eu hoje dirijo um carro flex, sou super orgulhoso de dirigir, porque eu trabalho com carbono e estou queimando gasolina. Estava complicado a minha coerência pessoal. Estou queimando álcool, maravilha. Porém, nós estamos falando de um aproveitamento mínimo da energia que chega do Sol. 340 watts por metro quadrado no topo da atmosfera, 200 watts por metro quadrado. O Brasil é um país tropical abençoado por Deus, tá? Diz a música. Nós temos uma fonte enorme de energia direta, energia solar direta, não indireta. Indireta precisa passar pela fotossíntese, precisa ser armazenada como petróleo, ou precisa ser colhida, processada, etc. Por que nós não estamos usando essa energia? Essa é a pergunta. Questão de área, não vi nenhuma vez o Marcos citar. Eu chamo isso da aritmética que não se fecha entre volumes e área. Nós fizemos esse cálculo. Se todo o petróleo do mundo precisar ser substituído por álcool, etanol, não tem terra suficiente no planeta, tá? E aí eu vou citar o professor da USP, Célio Berman, que coloca a questão, ele fala muito de eletricidade, mas se aplica aqui também, que é a ditadura da oferta. Ninguém questiona a demanda.
Nós simplesmente falamos, precisa fornecer, precisa... É o ritmo de Brasil grande que me lembra a ditadura. Né? Precisamos oferecer, precisamos oferecer, precisamos oferecer. Tem os carros. Pare e pergunte, qual é a eficiência do motor de ciclo Otto? Alguém sabe? 20% os bons. E a gente tem injeção eletrônica, não sei, ignição eletrônica, botãozinho, não sei o quê. Na realidade, é uma coisa, tecnologia do século XIX. E os primeiros carros eram a bateria, eram elétricos. Até 1900 e pouco, o carro a gasolina cheirava mal, fazia barulho, ninguém queria. Queria o carro elétrico. Imagina se a gente tivesse 100 anos de desenvolvimento do carro elétrico, o que nós teríamos hoje? Tá? Então, inclusive, eu gostaria de sugerir isso, o Marcos já foi embora, mas eu gostaria de sugerir isso como uma estratégia de inteligência para o negócio deles. Você falar só do combustível e não falar de quem queima o combustível, é obsceno você desperdiçar 80% da energia que está capturada dentro de um litro do álcool, ou da gasolina, ou do diesel, no radiador dos veículos. Nesse tempo todo, uma quantidade de motores feitos com cerâmica, motor com cilindro radial, turbinas, etc., que são muito mais eficientes do que essa coisa do século XIX, com virabrequim, biela e pistão, e que não foram permitido o seu desenvolvimento. Tá? Então, eu estou colocando isso porque se a gente muda os motores, a gente muda o tamanho da lavoura que a gente precisa. A gente muda o valor agregado do combustível líquido que vai ser usado. Porque aí eu produzo um combustível líquido que vai render 100, ou 90%, ou 60%, ou 70%. O diesel é muito mais eficiente que o ciclo Otto, chega a 40%. Por que os carros não têm motor diesel e têm motor ciclo Otto? Desperdício. E aí eu introduzo o terceiro tema que eu queria fazer essa rapidíssima abordagem, que é a eletricidade. E eletricidade, de novo, é a ditadura da oferta. Quem é que está questionando, por exemplo, eficiência energética? Em 2001 nós tivemos o apagão, fomos instados por estímulos forçosos a economizar energia. A sociedade brasileira economizou 26%. Sem mais nada, ninguém perdeu seus luxos de consumo, nada. Simplesmente nós tomamos banho um pouco mais curto, apagamos a luz ao sair do ambiente e economizamos 26%. E o que é mais crítico, isso durou 7 anos, essa economia. Não tinha mais a necessidade, voltaram a se encher os reservatórios. Então o Brasil já economizou voluntariamente 26%. Por que correr para construir Belo Monte nessa afobação que está? Né? E aí vou de novo citar o professor da USP, ele tem a resposta. Belo Monte não é porque o Brasil precisa de eletricidade, é porque o complexo de alumínio precisa de eletricidade. Um lingote de alumínio, 95% dele é valor, é eletricidade, não é o metal. Nós subsidiamos, porque a gente construiu o Tucuruí, vamos construir Belo Monte, nós estamos subsidiando as grandes corporações que fecharam suas fábricas lá fora. O Japão não tem quase mais fábrica de alumínio. Nós estamos entregando matéria-prima, que não volta mais, vai para lá, eles agregam valor e nos vendem de volta com um enorme lucro. O Japão não é a segunda economia do mundo, por acaso. Então, por que ninguém está questionando a demanda? Porque 17,5% de toda a eletricidade consumida no Brasil vai para a indústria de alumínio e de aço. Façamos a pergunta, é esse o nosso papel no mundo? Fornecedores de matérias-primas brutas? E nós financiando, a sociedade brasileira financiando? Essa é uma pergunta relevante. O professor do ITA, recentemente, fez uma comparação de Belo Monte com... Eu comecei minha carreira na Amazônia estudando impacto de hidrelétrica 20 anos atrás, 25 anos atrás. Trabalhei em Tucuruí, trabalhei em Balbina. E eu não acreditava que fossem... são Frankensteins de verdade. Eu trabalhei lá dentro. Eu sei, são Frankensteins que estão saindo do túmulo, quem gosta de ficção e de filme de terror, e estão voltando à vida. Naquela época todo mundo falou, nossa, a hidrelétrica na Amazônia é um total absurdo. Econômico, energético, sem falar na ecologia e a parte social. E está todo mundo voltando à vida. Saiu o morto saindo do cemitério, lá, se levantando e tal, e sendo apresentado para a sociedade brasileira sem espaço para debate, sem espaço para questionamento. E aí eu falei da eficiência energética, mas tem um outro aspecto. Falei também que o professor, citando o professor da USP, da ditadura da